Deus é bom o tempo todo. Gente, segundo episódio da nossa série Discipulado na sua segunda temporada, que a segunda temporada é o que mesmo? Fazer discípulos. E confesso para vocês a responsabilidade, porque quem estava aqui no primeiro episódio? Foi bom, mas não foi bom normal, não. A série, normalmente, quando muda de temporada, ela começa assim, né? Meio você fala, não sei, quem gosta de série aí, não é verdade? Quando muda, você fala assim, não sei se eu vou assistir, não. Aí ela vai e termina com um gancho bom para você continuar. Mas já começou de uma forma abençoada demais. Eu quero recomendar aqui, fortemente, se você não estava, depois você conectar lá no canal do YouTube, e ver o último culto de JNI, tá bom? O padrão de Deus, o padrão de Jesus em formar discípulos, foi o episódio de número 1. E aí eu me sinto pressionado, eu falo, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar nesse segundo episódio, depois de um episódio que foi tão precioso, que Deus usou a vida do pastor Thales para falar conosco, né? E falar que para fazer discípulos nós temos que nos atentar na prática, na intimidade, na verdade e no amadurecimento. O padrão de Jesus em fazer discípulos era um discipulado que era prático. Vem ver como é que eu vivo, vem ver como é que eu faço. Era um discipulado que era íntimo. João inclinava a sua cabeça sobre o peito, se conectava na vida de Jesus. Era um discipulado baseado em verdade. Quem não quiser ser meu discípulo, tchau, essa daqui é a verdade. Ele não inventava histórias para que os seus amigos o seguissem, mas ele falava a verdade em amor, e o discipulado de Jesus era baseado sempre no amadurecimento, em um crescimento, em uma evolução. E quando a gente pensava que não podia ficar melhor, ele ainda terminou citando Billy Graham, dizendo que a salvação é gratuita, mas que o discipulado de fato e de verdade não vai nos custar muito. O discipulado vai nos custar tudo que nós temos, tudo que nós somos. E é por isso que a gente tem falado tanto de discipulado aqui. Porque ou a gente gasta a nossa vida para Ele mesmo, ou então procurar outra coisa para fazer da vida. Não é verdade, juventude? Ou a gente gasta a nossa vida por amor àquele que nos amou, ou então a gente procura outra coisa para fazer. E hoje, nesse segundo episódio, nosso tema é esse daí, desvendando o segredo de quem faz discípulos, porque a nossa ênfase agora é no quê? Fazer. A gente passou aqui semanas, 7 episódios falando acerca do ser, da nossa essência, do nosso caráter em Cristo. E agora chegou a hora de nós arregaçarmos as nossas mangas e então colocar o quê? Em prática, tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor nesses dias. E pode ser, querida JNI, que depois de tudo que você já ouviu sobre discipulado nesses últimos episódios, nessa primeira temporada, ou nesse primeiro capítulo da segunda temporada, você agora se sente forte e completamente confiante em cumprir a sua missão de fazer muitos discípulos semelhantes a Cristo. Deixa eu ver quem aqui está se sentindo forte. Se eu estou poderoso, pode me lançar, que agora eu vou fazer muitos discípulos. Deixa eu ver. Não parece ser essa. Então pode ser que você está aqui nessa segunda realidade. Pode ser que depois de tudo que nós já compartilhamos e vimos nesses episódios anteriores, você se sinta péssimo e consciente da sua impossibilidade de fazer discípulo e falou assim, tudo bem, eu estou vendo, é uma coisa importante, não é verdade? Uma coisa essencial, é uma ordem. Pastor Thales usou muito essa palavra, não é verdade? É uma ordem que Jesus deixou para nós. Para os seus discípulos, não é opcional, mas é uma ordem. Agora eu estou me sentindo péssimo porque eu descobri que eu sou incapaz de fazer discípulo. Eu não sei se você se encontra no primeiro grupo, agora eu estou preparado, ou no segundo grupo, agora eu estou assim, consciente da minha incapacidade. Eu não sei, também não quero entrar no mérito de quem de vocês está com
a visão correta. Vamos fazer ou não vamos fazer? Eu estou pronto ou agora eu estou amedrontado com essa realidade? Mas o que eu gostaria de dizer é que nós precisamos hoje substituir, seja a nossa autoconfiança ou a nossa falta de confiança, por uma confiança do alto. Porque se Jesus disse assim, vão e façam discípulos, e eu vou estar com vocês todos os dias, é porque é possível. Se Jesus disse assim aos discípulos dele, toda a autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos, é porque é possível. Se ele confiou essa missão a nós, é porque ela é alcançável. É porque nós podemos fazer e nós precisamos substituir. Toda a nossa autoconfiança agora eu vou fazer, ou a nossa falta agora eu estou impossibilitado por uma confiança do alto. Tem alguém para dar amém aqui? Quem quer substituir sua auto ou a sua falta de confiança por uma confiança do alto? E aí para isso, nosso texto base é um verso só. Lucas 11, e verso de número 1. Porque hoje, nessa noite, nós precisamos reconhecer a nossa grande dificuldade. Nossa grande dificuldade de fazer discípulos. E aí parece que agora estamos falando em fazer, né? O pastor Thales veio e falou, prática, intimidade, verdade e amadurecimento. Parece que hoje eu vou soltar aqui mais 3 coisas e aí você vai sair mais poderoso para fazer discípulo. Mas a verdade é que nós precisamos reconhecer a nossa dificuldade em fazer discípulos, porque existe um segredo de quem faz discípulos. Existe um segredo. E se a gente não conhece esse segredo, se a gente negligencia esse segredo, nós vamos ter muita dificuldade de fazer discípulo. E o segredo se encontra aí. Lucas 11, verso número 1. Quem encontrou, diz amém. Quem encontrou, diz glória a Deus. Quem não encontrou, diz misericórdia. Quem não encontrou, vai ler aqui no telão agora. Amém? Na NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Podia voltar mais uma vez? Verso 1, parte 3. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar e quando ele terminou, tem discípulos aqui do Senhor essa noite? Queria saber se tem discípulos que querem fazer discípulos. Tem? Um discípulo corajoso, um discípulo ousado que queria fazer mais discípulos, amém? Os discípulos de Jesus queriam fazer mais discípulos. E eles fizeram mais discípulos, o evangelho chegou até a gente. E eles derramaram o sangue, a vida, o suor, as lágrimas dele por amor a isso, por causa dessa missão e desse propósito. Mas houve um momento na história em que eles chamaram o seu mestre e eles fizeram um pedido. E tendo terminado de orar, um dos seus discípulos pediu. O que mesmo? Você podia ler comigo? Ensina-nos a orar. Vamos lá, todo mundo junto? Senhor, ensina-nos a... Você podia fechar seus olhos? Você podia dizer isso hoje para o nosso Senhor? Nessa noite? Você poderia dizer, Senhor, talvez não é um segredo para mim. Eu já sei disso, só dá para fazer discípulos se eu aprender a orar, Senhor. Agora, nós estamos na segunda temporada, no segundo episódio, a nossa ênfase é fazer. Mas, para que eu faça discípulos, eu preciso aprender a orar. Porque é impossível, Senhor, transformar a vida de outro, é impossível, Senhor, abrir o coração de outra pessoa, é impossível, Senhor, colocar a fé que está no meu coração sobre o coração de outra pessoa. Só o Senhor pode, é impossível, Senhor, embutir, incutir, ensinar princípios e preceitos que vão gerar transformação. Sem orar, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer, Deus. Então, por isso, essa noite, nós nos reunimos aqui uns com os outros para
te adorar, para cantar louvores, para ter comunhão, mas nós temos um pedido a Ti, Senhor. Nos ensina a orar. Ó Deus, quantas coisas já ouvimos sobre oração, já lemos, já estudamos, mas hoje nós nos colocamos diante do Senhor, o nosso Deus, te pedindo, ensina-nos a orar, Deus, nos coloca em um lugar mais profundo na Sua presença. Ó Deus, derrama água, chuva sobre os sedentos, Pai, sobre aqueles que reconhecem hoje, eu quero, eu preciso, eu necessito orar mais, por tantos motivos, mas por um motivo principal. Eu quero fazer discípulos, eu quero ser, de fato e verdade, um discípulo do Senhor, no qual já sabe tudo o que sabe a essa altura do campeonato, seja por meio da vida, ou por meio de 7 mensagens, no qual chamamos ser discípulos. Ó Deus, mas agora estamos falando sobre fazer, e não podemos fazer nada sem o Senhor. João nos ensinou isso, sem Ti nada podemos fazer. Mas Paulo nos afirma e nos ensina que contigo nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, ó Deus, nos ajuda, nos ensina e nos instrui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, precisamos reconhecer as nossas limitações e a nossa dificuldade em orar, porque senão não vamos fazer discípulos. E porque, acima de tudo, nós, por tantas vezes não oramos, porque nós temos uma convicção, uma certeza. Eu, você, o diabo, o pecado, sabe que a oração nos muda. Eu, você, o mundo, o diabo, o pecado, sabemos que a oração nos muda. E a verdade é que por muitas vezes nós queremos milagres, nós queremos que as coisas aconteçam do lado de fora, mas nós não queremos transformação sobre a nossa própria vida. A gente está feliz, satisfeito demais com a nossa vida, com a forma como tudo tem acontecido. A gente só quer que algumas coisas aconteçam. Porque, afinal de contas, nossa vontade é boa, a nossa vontade é agradável, não é verdade? Quem acha a sua vontade boa, agradável aí? Eu penso que aquilo que eu visualizo, aquilo que eu quero, normalmente costuma ser bom, costuma ser agradável. Mas a verdade é que nunca será perfeito. E somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por muitas vezes nós deixamos de orar, porque se nós orarmos, o nosso conhecimento de Deus vai se tornar prático. E é muito confortável ficar no campo das ideias. É muito confortável ficar no campo do ensino. É muito confortável ficar no campo do debate. É confortável demais. E nós sabemos que se nós orarmos, todo o nosso conhecimento inútil, ele se tornará cinzas. Quanto tempo aqui você gastou essa semana com conhecimento inútil? Se nós orarmos, o nosso conhecimento inútil, ele vira simplesmente cinza. E nós fazemos, essa é a verdade, poucos discípulos, porque nós oramos pouco. Se nós orássemos mais, eu me coloco completamente com cada um de vocês. Com cada um. Entendeu? Não estou trazendo uma mensagem para JNI que está aqui embaixo. Não, é para a JNI toda. Para nós que estamos aqui. Se nós orássemos mais, nós faríamos mais discípulos. Verdade ou mentira? Se nós orássemos mais, nós faríamos mais discípulos. E glória a Deus, queridos, porque nós nos capacitamos para falar de Jesus para as pessoas, amém? Temos feito isso mensalmente, semanalmente, quero crer que diariamente você está aproveitando as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Mas, para fazer discípulos, nós precisamos falar menos de Jesus para essas pessoas. Como assim? Falar menos, isso. Falar menos de Jesus para as pessoas que a gente está evangelizando. E começar a falar mais dessas pessoas que a gente quer ganhar para Jesus, para Ele. Falar menos de Jesus para elas e falar mais para Jesus sobre elas. Quem estão entendendo aqui?
Porque só Jesus pode transformar a vida delas. E é isso que Jesus disse, vão ensinando a guardar e obedecer tudo o que eu vos ordenei. Para mim ensinar, lousa dá conta. Sala de aula, escola bíblica, até um culto. Estou ensinando. Mas para ensinar a obedecer e a guardar, é só a vida na vida. Aí sem oração não dá, porque a gente se estranha. Sem oração não dá, porque a gente se choca, a gente é muito diferente. E aí, queridos, o homem de Deus disse o seguinte, o pecado nos seduzirá a parar de orar, ou a oração nos capacitará a uma vida longe do pecado. As duas coisas não cabem em um mesmo coração. E se nós orarmos, nós faremos mais discípulos. Mais discípulos. Então, perceba só, o discipulado de Jesus era tão intencional com seus 12, que aqueles 12 observando a vida dele, não chegaram para ele e falaram assim, Jesus nos ensina a pregar. A gente precisa, afinal de contas, o Senhor é o mestre da comunicação, todo o seu ensino tem uma parábola, todo o seu ensino tem uma aplicação prática, todo o seu ensino, as multidões ficam maravilhadas, todo o seu ensino é fantástico, é fabuloso. O Senhor nos ensina as melhores estratégias da mídia, do marketing digital, da comunicação. O Senhor nos ensina a tocar maravilhosamente. Não. Os discípulos de Jesus, vendo que Ele era o Salvador da humanidade, que Ele era o Messias prometido, que ele era o próprio Deus, que Ele amava como ninguém mais poderia amar, que Ele os havia abraçado e que eles deveriam dar continuidade nessa missão. E em um dado momento observam a vida, o comportamento de Jesus e dizem assim, Jesus, de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor faz, tem uma coisa que para nós continuarmos o seu legado, a sua missão, o seu ensinamento aqui na terra, nós não podemos deixar de aprender. E é o seguinte, Jesus, João ensinou os discípulos dele a orar. As multidões estão te afluindo. O Senhor se retira para buscar o Pai que está nos céus. Como é que a gente vai ensinar essa multidão os princípios e os preceitos eternos do reino de Deus se nós não aprendemos a orar? Como é que a gente vai poder fazer discípulos do Senhor que não tem segredos entre ti e o Pai, se ainda há segredos, se ainda há coisas que nós precisamos aprender? Então os discípulos chegam para o Senhor e pedem para Ele, Senhor, ensina-nos a orar. E queridos, você está ficando muito tenso aí, não está? Está muito tenso, dá uma relaxadinha aí na cadeira, dá uma balançada aí no seu amigo, fala assim, vai ficar tudo bem. Fala em mais de 2000 anos que Jesus ensinou isso, né? E sempre quando a gente abre o coração fica mais quentinho, a gente fica um crente melhor, não é verdade? Fica um jovem mais cheio do Espírito Santo, vai ficar tudo bem. E para você, ao mesmo tempo que compreende onde a gente vai chegar aqui, mas de uma forma mais relax, eu vou contar aqui para vocês uma das especialidades que a gente aprende no seminário, que são as péssimas piadas pastorais. Tá? É uma matéria que chama PPP, péssimas piadas pastorais. Mas é com objetivo, tá, queridos? Para vocês entenderem que o discipulado de Jesus era tão intencional que eu consigo contar uma coisa engraçada sobre ele em uma cura e uma coisa engraçada sobre um discípulo dele em outra cura, para vocês. Tá? Primeira coisa, quem sabe aqui por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, não é verdade? Antes que o galo cantasse, Pedro, tu me negarás 3 vezes. O motivo está revelado nos evangelhos sinóticos e em Lucas 4, 38 e 39, revela porque Pedro negou Jesus. Jesus saía da sinagoga e foi à casa de Simão Pedro. A sogra dele estava doente, com febre alta. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele de pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre, que a deixou. E ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. É verdade. Jesus curou a sogra de Pedro. Por isso, Pedro ficou chateado e negou Jesus 3 vezes. Contém heresias, tá bom, queridos? É só uma brincadeira, uma piada pastoral. Tá bom? Mas a suposição
no meio dos pastores de que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Tá? Mas a segunda coisa é um discípulo de Jesus, nascido fora de tempo, em Atos 28, ele curou um homem da virose da mosca. Quem sabe quem foi curado da virose da mosca? Na Bíblia. Atos 28, 7 e 8. Já conhecem? Não? O homem que foi curado da virose da mosca na Bíblia? Atos 28, 7 e 8. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar na sua casa por 3 dias e bondosamente nos recebeu e nos hospedou. E o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de virose da mosca. O que ele estava? Febre e disenteria, dor de barriga. Como é que a gente chama febre e disenteria aqui no Nordeste? Virose da mosca. Então, Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e curou. Quem acha muita graça nessas piadas sem graça, cuidado, o ministério te chama, viu? Ryan, cuidado, Arthur. Agora, perceba só, querido, tá bom? Pra você apertar os cintos, a gente está falando sobre algo muito sério, oração. E foi por meio da oração que Jesus curou a sogra de Pedro. E foi por meio da oração que Paulo curou o pai de Públio. Por meio da oração. Jesus ressuscitou, queridos, na sua jornada na terra, 3 mortos. E nós temos também registros de Pedro orando, de Paulo orando e ressuscitando um jovem que havia caído do 3º andar em um culto público. Nós temos registro. Jesus ensinou e os discípulos de Jesus seguiram o seu exemplo. Hoje, nós vamos falar de 3 coisas principais que Jesus, no seu discipulado intencional, em oração, pedia ao Pai, rogava ao Pai, e deixou como um ensino para os seus discípulos. E agora, perceba só que, durante todos os evangelhos, nós não vemos os discípulos de Jesus fazendo outros discípulos. E dentre os motivos, eu quero afirmar para você que um é porque eles não oravam. Agora, quando eles passam a orar, quando eles são cheios do Espírito Santo, automaticamente eles passam a fazer discípulos. No Novo Testamento, em todos os relatos dos evangelhos, nós não encontramos uma menção direta de que os discípulos oravam. Mas quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, então o que eles começam a fazer? A terem uma vida de oração. E uma vida de oração é a maior ferramenta para quem quer fazer discípulos. Uma vida de oração é a maior ferramenta. E, para ficar bem didático, como eu aprendi com o Thales, fala aqui comigo. Prioridade, decisão e vontade. Dentre tantos ensinamentos de Jesus acerca da oração, em oração ele ensinou pelo menos essas 3. Jesus ensinou, em Lucas capítulo 5, verso 16, que a oração precisa ser uma prioridade sobre a nossa vida. A multidão estava procurando Jesus, porque Jesus era um excelente, um ótimo pregador, ele curava, ele fazia milagres. Mas enquanto a multidão procurava, Jesus se retirava, e o que ele fazia? Em lugares solitários, ele orava. Por quê? Porque oração era prioridade para o Senhor Jesus. Já pensou só, você está cheio de trabalho, está cheio de serviço, você está fazendo algo que você ama muito, está dando muito certo, aí você fala, não, agora não. Eu tenho uma prioridade, a minha prioridade é estar com o Pai que está nos céus. Segunda coisa, decisão. Decisão. Antes de tomar a decisão de escolher os 12, o que Jesus está fazendo? Lucas 6, verso número 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Verso número 13. Ao amanhecer, o que Jesus fez? Depois de passar aquela noite em oração, chamou os seus discípulos e escolheu, quantos? 12 deles. Antes de tomar decisões importantes, Jesus orava. A oração
além de ser prioridade, ela precisa sempre anteceder as decisões sobre a vida de um discípulo. Terceira coisa, vontade. Diante das batalhas e dores da vida, Jesus orou incessantemente, sem cessar. Lucas 22, a partir do verso 39, fica aqui comigo um texto um pouquinho mais longo, mas porque é muito lindo. E nós temos vontades, às vezes boas, às vezes até agradável, mas ela nunca será perfeita, mas a vontade do Senhor é perfeita sobre a nossa vida. E em Lucas 22, 39 a 46, vai dizer que como de costume, porque a oração era o estilo de vida daquele que fez 12 discípulos que mudaram o mundo. Aquele que fez 12 discípulos que mudaram o mundo, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Quando chegou ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afasta deles em uma pequena distância, se ajoelha e começa a fazer o quê? A orar. Pai, e a oração de Jesus é: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que fortalecia Jesus. Nós não podemos fazer a vontade de Deus sem oração e sem sermos fortalecidos pelos recursos dos céus. Verso 44, estando Jesus angustiado. Por quê? Fazer a vontade de Deus nem sempre vai te fazer feliz, viu? Quem diz assim, faça a sua vontade, porque se te faz feliz, né, não é errado se te faz feliz. Assinado é Satanás que diz isso, tá bom? Fazer a vontade de Deus, às vezes, nos deixa angustiado, é o que o verso 44 diz. Então Jesus, estando angustiado, vai orar, mais uma vez, incessantemente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo e dominados pela tristeza. Antes do Espírito Santo, os discípulos não oravam. Será que é isso que está faltando na sua vida para você orar? Será que é isso que está nos faltando? Um enchimento com o Espírito Santo? Então eles estão dominados pela tristeza, e Jesus pergunta: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação, ou o pecado te seduzirá a não orar, ou a oração te capacitará a parar de pecar. Oração para Jesus é prioridade. Oração para Jesus antecede as suas decisões. A oração para Jesus alinha o seu coração ao coração do Pai, mesmo quando fazer a vontade do Pai lhe deixa em angústia. Agora, queridos, prioridade. Martinho Lutero dizia o seguinte: atualmente sou tão ocupado que eu não posso passar menos de 3 horas em oração. Deixa eu te perguntar, você costuma orar mais quando está mais ocupado ou menos ocupado? Ou não faz diferença? Mas a nossa lógica é assim, né? Eu estou com um pouco mais de tempo para orar, eu vou orar mais. A lógica de um homem de Deus, que há 507 anos afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, que se hoje a gente pode falar assim, sou protestante, sou reformado, é porque Deus usou um homem lá atrás. Quanto mais trabalho, quanto mais atividade, mais oração. Perceba só, o Espírito Santo de Deus desce em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 3, então, nós podemos começar a contemplar a empolgante vida de oração dos discípulos, que antes eles não tinham. Atos capítulo 3, verso de número 1. Os discípulos estavam subindo ao templo agora, que horas? Na hora da oração, às 3 da tarde. Antes vocês não vê discípulo subindo para a oração, discípulo descendo para a oração, discípulo se movendo para a oração, os discípulos não colavam no Jó. Sem Espírito Santo no Jó? Não cola. Mas agora a oração para os discípulos passou a ser o quê? Uma prioridade na hora 9, na 3 da tarde, na hora da oração. Sabe qual é um hábito de homens e mulheres de oração que fazem discípulos? Eles têm rotina de oração. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso de rotina de oração, eu tenho uma vida de oração. Essas pessoas costumam mentir.
Não oro. Qual a hora que você ora? Qual é a hora que você tira e fala assim, agora é o meu tempo com Deus? Você não tem hora de ir para a academia? Você não tem hora de comer? Você não tem hora de dormir? Será que orar é tão trivial assim? Orar é algo tão subjetivo, algo tão não importante, que a gente não tem. A oração passa a ser uma prioridade, os discípulos estão indo lá na hora da oração. E a oração se torna uma prioridade, assim como para Jesus. Jesus orava, você encontra relatos no Evangelho de Lucas, principalmente. Jesus orando de manhã, Jesus orando de tarde, Jesus orando de noite, Jesus orando de madrugada. E agora quando a gente vai para Atos capítulo 6, e verso número 4, essa mesma tônica que Lutero comenta está acontecendo com os discípulos. Muito trabalho, e diante da murmuração e de muito serviço, eles escolhem se dedicar à oração. Eles dizem, assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tem gente sendo esquecida na distribuição do pão. Vamos levantar mais trabalhadores, porque o meu trabalho principal é passar tempo na presença de Deus. A oração se torna uma prioridade para os discípulos à medida que eles recebem o Espírito Santo. Mas não somente uma prioridade. A oração passa a guiar as decisões e as escolhas dos discípulos. Porque, gente, fazer discípulos custa. Você acha que você vai conseguir fazer um discípulo sem orar? Você acha que você... Aliás, você vai fazer um discípulo de quem? De você, no máximo. Imagina eu fazendo um discípulo meu. Lembra que o pastor Tales falou? E as palavras é do Francis Chan. Não fica chateado comigo, nem com o pastor Tales, beleza? Se você não ama Jesus para valer, não é um seguidor dele, o mundo não precisa de dois de você. As palavras são do pastor Francis Chan, depois você briga com ele, amém? Mas, para você fazer um discípulo que presta de Jesus, você precisa ser um discípulo que presta de Jesus. Você precisa orar, e você precisa expor essa sua vida de oração para quem você está discipulando. Porque nós não fazemos discípulos nossos, nós queremos fazer discípulos de Cristo, amém? Nós queremos que as pessoas nos imitem, sejam os nossos imitadores, porque nós estamos imitando e copiando Jesus. Mas os discípulos aprendem uma segunda coisa para o seu mestre, em oração. E agora, eles passam a tomar decisões como o Dr. Billy Graham disse. Não tome nenhuma decisão importante sem passar tempo com Deus em oração. Então, em Atos capítulo 1, queridos, os discípulos lançam sortes, mas o critério é no verso de número 24. Eles oram para escolher Matias. Olha lá o que está dizendo. Depois oraram e disseram, Senhor, Tu que conhece o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste. Qual desses dois escolheste? Em Atos capítulo 6 e verso número 6... Quando eles estavam muito atarefados com o trabalho, eles não saíram escolhendo simplesmente por competência. Deixa eu ver aqui quem pode ajudar. Ah, você sabe fazer isso aqui? Sabe servir as mesas? Porque servir as mesas, queridos, quando o assunto é reino de Deus, é um importante negócio. É uma grandiosa obra. Tudo feito na casa de Deus é importante. E aí, os discípulos vão orar para escolher os 7 diáconos, que me fugiram o nome agora. Mas aí em Atos capítulo 6... E verso número 6 vai dizer, ó, depois de escolher 7 homens, que é Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, eles lhes impuseram as mãos e os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O que eles fazem por aqueles homens? Oram para escolher e oram abençoando eles, para que eles pudessem exercer o seu serviço com o temor do Senhor. Sabe, queridos? Não existe nenhuma decisão muito grande ou pequena demais que ela não deva ser colocada aos pés do Senhor em oração. Não existe uma decisão. Você fala, é uma coisa muito simples essa daqui, deixa essa daqui comigo. Às vezes é essa decisão que é a porta da sua queda. Não existe uma decisão pequena ou grandiosa demais que você não precise apresentar
a Deus em oração. Porque, queridos, só quando nós submetemos ao Senhor as decisões que nós temos para tomar, é que nós teremos um relacionamento abençoado, um salário abençoado, uma carreira abençoada, uma profissão abençoada, uma universidade abençoada. Olha só, deixa eu falar uma coisa sobre prioridade. Para vocês verem que eu não estou falando de uma coisa assim, ó, distante da gente. Ah, Lutero orava porque há 507 anos atrás não tinha Instagram. Você é obrigado a ter Instagram? Seu Instagram é pedra de tropeço na sua vida? Jesus falou que se sua mão te fizer tropeçar para arrancar ela, jogar fora. Se o Instagram te faz tropeçar, arranca. É uma excelente ferramenta hoje para alcançar pessoas, mas se não está sendo bênção, arranca. Mas percebam só que não foi só Jesus, não foram só os discípulos, não foi só Lutero. Uma cena linda dessa semana. Sexta-feira a gente estava aqui trabalhando um pouquinho, servindo ontem, né? Foi ontem. E a gente estava indo embora, daqui a pouco o pastor Ramon apareceu. E aí, ele inclusive não gostaria que eu estivesse falando isso. Mas vou testemunhar para vocês saberem que homens e mulheres de Deus continuam se levantando nos dias de hoje. Eu falei, tá de folga hoje? Ele, não, sexta-feira é meu dia mais corrido. Eu lembrei, é verdade. E ele estava vindo com o violãozinho dele e com a Bíblia, na hora do almoço. Porque a tônica de um discípulo de Jesus que quer fazer outros discípulos continua sendo a mesma. Quanto mais compromisso, quanto mais responsabilidade, mais oração. Quanto mais decisões para tomar, quanto mais perigos, quanto mais tentação, quanto mais dificuldade, mais oração você precisa. E para decidir, Jesus orou antes de escolher os 12. Os discípulos aprenderam, eles nem oravam. Antes de escolher, oraram. E deixa eu contar para vocês, talvez algo que alguns aqui não ouviram, quem já ouviu pode se lembrar. Mas foi por meio da oração, queridos, foi por meio da oração, que uma certa feita, em começo do ano, em um tempo de consagração, Deus soprou ao meu ouvido o nome de uma mulher que ele não gostaria que eu me relacionasse. Eu estava em um retiro espiritual, Deus foi falando várias coisas, porque eu estava buscando em consagração padrões de comportamento meu, que eu precisava ser aperfeiçoado e amoldado, e no meio daquilo Deus falou assim o nome. Eu anotei no meu caderno. Passaram alguns meses, eu conheci uma garota, conheci aquela moça, gostei daquela moça gostou de mim. Como costuma dizer aqui no Nordeste, né? Fiquei arriado os 4 pneus e mais o step. Tomar um cafezinho, um almoço, ir ao cinema, levar ela em casa, o coração dá até aquela disparada, né? Mas tudo conforme um crente em Jesus faz, tá bom? Tudo conforme um crente em Jesus faz. E aí quando eu estava assim, eita Jesus, e agora vou pedir ela em namoro, né? O Espírito Santo falou assim para mim, seu caderninho, filho. Meu caderninho? Que tem meu caderninho? Fui lá pegar meu caderninho. Eita Jesus, o mesmo nome que o Senhor falou lá em janeiro, eu só fui conhecer ela em abril. Isso são coisas que eu tinha que evitar, né, Senhor? Isso são coisas que eu precisava tirar da minha vida. E agora, Deus, já está tudo caminhado, tudo direcionado, mas o Senhor pediu para parar? Parou. Olha, muito bom te conhecer e tudo. Deus te abençoe, não posso te explicar nada. Uma coisa difícil de explicar, não é verdade? Você está conversando com uma pessoa, está tudo se encaminhando, daqui a pouco não mais. Pediu para parar, o Senhor pediu. Parei. Alguns meses depois, pude me aproximar do amor da minha vida. Pude pedir ela não em namoro, mas em casamento. Pude, depois de 9 meses, me casar com ela. Depois de 2 anos, tivemos um filhinho. Depois de mais um ano, recebemos um convite, uma proposta, no qual
certamente, não é talvez, não é pode ser, se eu tivesse me casado com aquela moça, poderia, né, estar bem, feliz, servindo ao Senhor, mas eu não estaria vivendo os propósitos em Deus que nós estamos vivendo nessa cidade. Porque quem conectou a gente com essa cidade foi pastor Fred Veras e Marli Onan, por causa da Ema. Então a gente jamais estaria aqui. Jamais. Então, é só uma decisão simples. É só uma decisão grande. Não existe decisão muito pequena ou grandiosa demais que não deva ser colocada aos pés do Senhor em oração. E se você já está em um relacionamento e não fez em oração, ore ao Senhor. Vou expor a Andressa aqui agora, que é um ano de casamento, né? Já vou expor você hoje, nossa líder. Mas uma das coisas que achei lindo em Andressa, né? Quando a gente estava conversando, e quando eu, como pastor da juventude, fui convidar ela para liderar, indicada por Sarinha, que era a nossa líder, para assumir o evangelismo. Antes de Graça, a Andressa era a líder do evangelismo, se você não sabe. E eu, Andressa, como é que está a sua vida, tal, e esse relacionamento, e esse namoro seu, como é que é? Aí ela, não, é uma bênção, né? Mas assim, se as coisas não caminharem para um casamento, eu estou disposto a abrir mão. Falei, você não ama ele, não? Falei, amo. Ah, então amém, então que avance. Mas gostei da postura e da firmeza, entendeu? O que é que tem na sua vida que você considera tão precioso que você não está disposto em abrir mão? Se não for uma bênção na sua vida. Se não for para cumprir os propósitos de Deus sobre a sua vida. Tem alguém que quer fazer discípulo do Senhor aqui? Essa noite? Tem? Porque discípulos de Jesus fazem outros discípulos por meio da oração. E Jesus ensinou aos seus discípulos que oração é prioridade, que oração é decisão, e que a oração muda as nossas vontades. Diante das batalhas e das dores da vida, Jesus orou incessantemente. Mas diante das dores, de cenários adversos, os discípulos de Jesus também se colocaram a orar. Como Calvino disse, a oração é o antídoto eficaz para todas as aflições da vida. Como Charles Spurgeon disse, o propósito da oração não é que Deus altere a sua vontade, mas que a nossa vontade seja alinhada com a vontade dEle. Você quer ter a sua vida e as suas vontades alinhadas com a vontade de Deus? Por meio da oração, nós aprendemos isso. E aí, queridos, em Atos capítulo 4, os discípulos são interrogados diante do Sinédrio, Atos 4:31. E quando interrogados diante do Sinédrio, como é que eles se defendem diante da dificuldade? O que eles fazem? Eles oraram e tremeu o lugar. O que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diante, queridos, das dores da nossa vida, das dificuldades, se configura um cenário ideal para nós vivermos milagres e desfrutar do poder e do sobrenatural de Deus. Mas principalmente para nós sermos moldados no caráter de Cristo. Em Atos 16, Paulo está procurando um lugar de oração, e por estar procurando um lugar de oração, você já conhece essa história. Deus abre o coração de Lídia. Paulo expulsa um espírito maligno de uma jovem, vai parar em uma prisão, e mesmo preso, ele e Silas não são impedidos de orar à meia-noite. Atos 16, 25 vai dizer, a palavra diz que Paulo e Silas, mesmo presos, não foram impedidos de orar, mas por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam as dores da vida, querido, as dificuldades, o cenário contrário, por muitas vezes é um ambiente perfeito para você viver e desfrutar de milagres, do poder e do sobrenatural de Deus. E para você poder ser moldado o caráter de Cristo sobre a sua vida. Eu quero caminhar aqui já para o final.
dizendo que Deus não faz outra coisa a não ser responder orações. Por que nós precisamos orar para fazer discípulos? Porque Deus não faz outra coisa a não ser responder orações. É o que John Wesley nos afirmou. E um crente, um cristão, o seu primeiro suspiro é dado por meio de uma oração. Você é crente, você é cristão, sabe qual foi o seu primeiro suspiro? Uma oração. Quando você creu no seu coração, você confessou com seus lábios. Aquela primeira oração, a fé salvífica, alcançou o seu coração. Aquela fé salvífica transformou a sua vida. A sua mente, o seu coração começaram a ser aquecidos, começaram a ser transformados. Você foi adotado, você foi regenerado, você foi justificado, você é perdoado dos seus pecados, você deixou de ser uma velha, passa a ser uma nova criatura, você era filho das trevas, e por meio daquele seu primeiro suspiro, agora você é um filho da luz. Aonde nasce um cristão, aonde nasce um discípulo, automaticamente nasce um homem e uma mulher de oração. É assim que nasce um filho de Deus, por meio de uma oração. É o que nós aprendemos com a vida de Ananias e de Paulo, em Atos 9, verso 10 e verso 11, vai dizer, em Damasco havia... O que havia em Damasco, queridos? O que havia em Damasco? Fala bem forte. Havia em Damasco um discípulo, a nossa série é discipulado, e o nome desse discípulo era Ananias. Vamos aqui trabalhar hoje algo aqui profético sobre a nossa vida. Vamos dizer aqui, havia em Mossoró um discípulo chamado, fala seu nome, Júnior. Havia em Mossoró um discípulo chamado Júnior, fala seu nome. E o Senhor o chamou em uma visão, em um culto de JNI, no dia 9 de novembro de 2024. Era aniversário de casamento de Andressa e Jept. E o Senhor nos chamou em uma visão, dizendo assim, fala o seu nome de novo. Júnior, o Senhor está nos chamando essa noite, amém? O Senhor está nos chamando. E o que nós vamos dizer? Nós precisamos responder. Aqui estou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui nesse culto. É comigo que o Senhor está falando, Senhor. Eis-me aqui. O texto continua dizendo, quando a gente responde, porque então o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, vá na rua que se chama direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. E a chave da transformação, para você saber, Ananias, que Saulo é uma nova criatura. Ele está... Mas Saulo não era um perseguidor da igreja? Saulo não matava cristãos? O que aconteceu? Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Saulo nasceu. E o que ele está fazendo agora? O que um cristão faz? Ora. O que Paulo está fazendo? Ora. Ananias ouviu o Senhor chamando ele para orar, queridos. Sabe por que a gente não ouve o Senhor também, nos dizendo assim tantos dias? Júnior, eu estou te chamando. É porque a gente está atarefado, ocupado demais. Oração não é a nossa prioridade, oração não é a nossa decisão. Oração não é a nossa vontade natural, somente por meio do Espírito Santo. Somente por meio do Espírito Santo, porque todos os dias, Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e com Eva. E era um momento maravilhoso. Deixa eu perguntar, qual o melhor momento do seu dia, hein? Só para reflexão. A senha de transformação sobre a vida de Paulo é: Ananias, vai lá, meu filho. Júnior, vai lá. Oceana, vai lá. Carlinhos, vai lá. Mariana, vai lá. Clara, vai lá. Vicente, vai lá. Vai lá. Vai lá. Ele está orando. Aonde nasce um discípulo, nasce um homem e uma mulher de oração.
E aonde morre, queridos, também um discípulo, morre um homem e uma mulher de oração. As últimas palavras do nosso Senhor Jesus foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi uma oração. As últimas palavras de Estevão foi: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Foi uma oração. E a vida de um discípulo, desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, é uma oração a Deus. É uma oração. Agora, 2 Crônicas 7,14, se você já quiser ficar em pé, fique em pé comigo. A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 7,14. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado. E sabe o que significa esse sarar a terra? Sabe o que significava para os israelitas? Era fazer uma terra frutífera. Era que tivesse plantio e tivesse colheita. Deus quer nos fazer cristãos frutíferos, que vão plantar sementes do Evangelho, que vão colher sementes do Evangelho, que vão pregar o Evangelho, mas que com aquela semente pregada vão continuar orando. Às vezes nós desistimos, não é verdade? Vamos ser sinceros, a gente desiste às vezes de pregar o Evangelho dentro do nosso próprio lar, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o tio, para a tia, para o vô, para a avó, para aquele amigo difícil da escola, da faculdade, para aquele primo atribulado, para aquele vizinho. A gente desiste. E Jesus, tendo todo o poder e autoridade, chamou os seus discípulos e disse: vão e façam discípulos. E os discípulos, vendo que eles eram incapazes de fazer, a gente vai falar de muitas ferramentas sobre fazer discípulo, a gente vai falar muitas, mas a grande verdade é que sem oração todas elas são ineficazes. Sem oração ninguém vai ser conformado à imagem de Jesus. Sem oração a terra continua seca, os corações continuam áridos, nós continuamos em pecado, perdidos, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo sempre. Ele está esperando que nós chamemos por Ele. Tiago 16-18, último texto, diz que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós. No entanto, quando ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Talvez você não orou para que não caísse chuva, mas basta você observar a sua vida e ver o quanto ela está seca. E a sua falta de oração produziu essa secura. 1, 2, 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos sem dar fruto, sem frutificar, sem ganhar ninguém para Jesus.
Se talvez você voltar a orar mais uma vez, porque quando você se converteu, se você é salvo em Jesus, se você é filho de Deus, se você é um discípulo de Jesus, foi porque você orou, você entregou voluntariamente a sua vida, você nasceu para Cristo mediante uma oração. E o último suspiro de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, é uma oração. Mas entre o primeiro e o último suspiro, nós precisamos continuar vivendo uma vida de oração. Talvez as pessoas aí fora vejam você e perguntem assim: 3 anos e meio sem chover, e Elias orou e veio chuva, mas aonde é que está o Senhor de Elias? Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Cadê o seu Deus? Eu queria te dizer que Ele só está esperando que você chame por Ele. Ele só está esperando que você ore, que você o busque, que você se humilhe, que você se converta dos maus caminhos. Então Ele já disse: eu ouvirei do céu, eu sararei, eu perdoarei os seus pecados. Eu não quero nem saber o que fez você parar de orar até aqui, mas o pecado te faz não orar. Talvez seja o pecado da rebeldia, o pecado da mesmice, do seu próprio orgulho. Você fala assim: orar para quê? Você é um crente para quê? Você é um discípulo, você veio aqui à igreja para quê? Você quer ser um nazareno para quê? Você quer ser parte da JNI para quê? É para andar, é para viver na presença desse Jesus. Na presença desse Jesus, a oração se torna uma prioridade, se torna a nossa decisão, e ela alinha as nossas vontades, a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ela aperfeiçoa em nós o caráter de Cristo. E o Deus de Elias só está esperando que Elias chame por ele. Será que você poderia essa noite, semelhante aos discípulos, vir ao altar e dizer: Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Se você quer responder essa mensagem de transformar a sua vida de oração, porque o poder do Espírito está aqui, e através dessa vida de oração fazer muitos discípulos, corre para o altar e diz isso para o Senhor. É você e o Senhor. O altar simboliza a presença do Eterno, uma aliança, uma resposta sua ao Senhor. Corre para o altar e diz: Senhor, eu não priorizo a oração como eu poderia priorizar. Eu não tomo as minhas decisões baseadas em oração. As minhas vontades são sempre satisfeitas e eu nunca pergunto qual é a sua vontade e que tipo de discípulo eu vou fazer dessa forma. Mas hoje, Deus, a Tua palavra vem ao nosso encontro e nós podemos aprender, ó Deus, tanto com o Seu exemplo em Jesus, tanto com o exemplo dos discípulos, mas também com exemplos de homens e mulheres que andam e que vivem nos dias de hoje, nos dias daqui. Enquanto esse louvor, querido, ele é entoado, pede um enchimento com o Espírito, pede um batismo com o Espírito, pede para você ser pleno do Espírito, e Deus ouvirá dos céus, perdoará, sarará a terra, derramará chuvas, é promessa dele: eu derramarei chuvas sobre os sedentos. Ele derramará.